Um camisa 9 pode estar chegando ao estádio Beira-Rio. Quero falar também de um jogador que está muito perto de dar adeus e a situação envolvendo o Abel Braga. Afinal, a saída de D'Alessandro pode gerar um impacto na permanência do Abelão para o ano que vem. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, mais um dia movimentado dentro do estádio Beira-Rio e eu quero já começar falando com vocês sobre as informações mais importantes aí do dia do Colorado, mas antes, deixa eu fazer um pedido especial, faltam apenas 33 inscritos para a gente bater 127 mil inscritos, então se está chegando aqui pela primeira vez ou me acompanha já há bastante tempo e ainda tem o botão inscrever-se aqui embaixo, me dá essa moral, deixa o like, te inscreve, para seguir ajudando o canal a irmos crescendo cada vez mais. Tem muita coisa que eu vou fazer aqui ano que vem e eu quero que vocês estejam comigo, tá bom? Combinado? Então deixa o like, te inscreve, a gente vai começar falando, obviamente, sobre centroavante. Afinal, a informação que eu consegui apurar ainda ontem, eu queria trazer ela para vocês de manhã, mas como teve uma série de demissões aí, saídas, movimentou bastante o noticiário do Inter, acabei deixando ela na gaveta. E agora estou trazendo aqui porque o Inter procurou o Corinthians para saber as condições de negócio por Pedro Raul, centroavante, que esteve emprestado ao Ceará nessa temporada, passou já pelo Goiás, pelo Vasco, pelo Toluca, um jogador bastante rodado. Ele é aqui de Porto Alegre, inclusive, dizem que é colorado aí de infância, mas de qualquer forma, pertence ao Corinthians. Então, neste momento, ele está retornando ao Corinthians depois do empréstimo ao Ceará, já que o Ceará acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, não vai reunir as condições necessárias para adquirir esse jogador no ano que vem, e o Inter está interessado. Qual era o acordo do Corinthians com o Ceará? O Corinthians tem um contrato muito longo com o Pedro Raul, pagou muito caro, cerca de 4 milhões de euros, e um salário de 700 mil reais. E ele não vingou no Corinthians, mas foi bem no Ceará. O salário do Pedro Raul é na casa de 700 mil e o Ceará pagava 50%, ou seja, 350 mil reais era que o clube cearense pagava, tá? O Inter tem interesse em abraçar este salário. 350 mil é um valor que o Inter considera ok para ter um centroavante para grupo e que, dependendo do que acontecer, pode vir a ser titular. É bom a gente destacar algumas coisas aqui, tá? Primeiro ponto. O Corinthians está passando por um transfer ban, então ele não tem como registrar novos jogadores e o Pedro Raul, como vai voltar de empréstimo, entra naturalmente no bid. E aí pode ser aproveitado pelo Dorival Júnior ou até mesmo pela comissão técnica nova, se o Dorival cair no ano que vem. E o Corinthians está em vias aí de vender o Yuri Alberto para o futebol europeu. Então o Pedro Raul poderia ser uma peça a ser aproveitada. O Corinthians não descarta um novo empréstimo, mas tem preferência pela venda, para tentar reaver pelo menos um pouco do investimento que fez neste atleta ainda, lá na temporada de 2023, se não estou enganado, tá? O Pedro Raul vai muito bem no Goiás em 2022, vendido para o futebol japonês e o Pedro Raul volta, então, 24, não 23, tá? Alguns números, tá, do Pedro Raul, estamos falando de 51 jogos nessa temporada, deixa eu só arrumar a câmera aqui rapidinho, 51 jogos, 18 gols e 2 assistências, tá? No Brasileirão foram 34 jogos, 11 gols e 1 assistência. Para fim de comparação, tá, o artilheiro do Inter na temporada foi o Alan Patrick com 22 gols. Depois veio o Vitinho com 11, que foi só o que o Pedro Raul fez no Brasileirão inteiro. Então, para ver como foram mal os nossos centroavantes. Acredito, tá, que não é um nome que todo mundo sonha, mas ele, se for por 350 mil, é um nome que está dentro da realidade do Inter. Eu tenho várias contestações ao Pedro Raul, mas para grupo, para compor, se for algo nesta faixa, acho que é uma contratação bem possível de acontecer. Tá bem? Se o Inter está se movimentando para reforçar o seu elenco, tu também pode dar aquele teu reforço na garagem, com a Gigante Veículos. Sabe quando eu indico qualquer lugar aqui para vocês, A Gigante é uma loja respeitada, de credibilidade, com muito tempo de mercado já, referência no Rio Grande do Sul, referência em Santa Catarina também, e ela é parceira aqui do canal. Então vai trocar de carro ou vai comprar o teu primeiro carro? Chama a Gigante Veículos primeiro. Tenho certeza que eles têm o melhor negócio para você, tá bom? Quero falar também, gente, inclusive, sobre Luiz Otávio. Afinal, o Inter está muito próximo, tá, de finalizar a venda do garoto ao Orlando City, dos Estados Unidos. A negociação já estava muito bem encaminhada, e agora depende apenas de exames médicos.
O volante, neste momento, está em São Paulo, aguardando, né, a realização desses testes e, caso seja aprovado, que é uma tendência, assinará um contrato de 3 anos, né, com o clube norte-americano. A viagem para os Estados Unidos está prevista para o dia 10 de janeiro, tá? E, obviamente, né, já tem tudo proposto ali, uma adaptação, a língua, o inglês, né, aquela coisa toda, que é uma mudança de país, ainda mais para um garoto tão jovem, tá? Números do negócio, tá? Vai render cerca de 3 milhões e meio de dólares para o Internacional, cerca de 19 milhões o contrato todo, tá? O Inter tem 60%, tentou adquirir, né, mais uma parte do Juazeiro, mas isso ainda não está 100% acertado, mas a tendência é que aconteça, tá? A venda faz com que o Inter se aproxime, né, da marca de 160 milhões de reais, que é, né, o que o Inter precisa, né, para fechar o orçamento deste ano. Atualmente são 114 milhões e meio de reais arrecadados, tá? Luiz Otávio, 18 anos, tinha contrato com o Inter até o final de 2028, somou 29 partidas no plantel profissional, última, né, na goleada contra o Vasco da Gama, onde ele saiu machucado, ficando de fora dos jogos contra o São Paulo e também contra o Red Bull Bragantino. Eu vou dizer que esse negócio para mim é ruim, tá? Eu não gostei dos valores, acho que o Luiz Otávio tinha potencial para sair por muito mais, tá, aqui do Colorado, mas é o problema de tu ter um clube endividado e também, né, mal gerido neste momento, tá bem? Não esquece, gente, que esse vídeo também tem o apoio da KTO, kto.bet.br. Hoje é tarde Champions League, né? Tem Real Madrid City, tem, né, à noite Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro começam a decidir, né, a semifinal. Amanhã já tem Fluminense e Vasco da Gama também, então dá para palpitar e se divertir, que ainda tem jogo rolando, tá? Aqui no Brasil tá rolando a Copa Intercontinental também. Então palpita lá, kto.bet.br, lembrando, né, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá bem? Pra gente fechar nossa resenha, acho que é o tema mais importante, talvez mais aguardado desse conteúdo, que é sobre Abel Braga. Afinal, né, ontem a gente viu o Inter desmontou o seu departamento de futebol. A gente não tem mais, né, André Mazzuco, executivo, D'Alessandro, diretor esportivo, e José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol. E a informação, gente, é que o Abel ficou surpreso com a saída do D'Alessandro, que está gerando uma instabilidade nos bastidores. Apesar disso, né, o Abel não descarta permanecer no Inter, mas isso está condicionado a chegadas de profissionais da sua confiança, seja o executivo, seja a comissão técnica. Ele teria uma autonomia, né, para decidir isso, e o Inter teria de acertar com o Abelão ainda esta possibilidade, tá? As pessoas que são mais próximas ao Abel, né, acreditam que tudo depende desses nomes, tá? Se é o Barcelos que vai contratar, se ele vai pedir ajuda para o Abel para contratar, mas há um ruído aí, tá, entre gestão e Abel a partir da saída do D'Alessandro, tá? Mas não dá para descartar que ele permaneça mesmo apesar de tudo isso, tá bom? Chegou até o final? Não esquece do meu pedido, deixa o like, mas em especial te inscreve. Eu duvido que não tenham 33 aí para me ajudar a se inscreverem no canal, e tem alguns produtos aqui, ó, que o Colarzinho ganha comissão, caso vocês queiram adquirir camisetas do Inter, camisetas de futebol, presente de Natal aí tá na época, tá bom? Aquele abraço, gente! A gente se vê! Fui!